Glória a Deus. Nós vamos avançar um pouquinho o horário hoje, mas tudo para a glória do Senhor, amém? Vocês concordam? Amém. Estou muito feliz, me sentindo honrado pelo convite da pastora Marlene, do pastor Carlos, para trazer para vocês a ministração, e eles me deram o tema: obediência e honra quebra o jugo da escravidão financeira. Na hora eu não entendi muito bem que já tinha um tema, e eu falei, eu vou preparar um tema, e depois aí eu tive a grata surpresa, e aí não foi uma tarefa muito fácil, e eu explico para vocês. Mas primeiro eu queria honrar a vida de um amigo, pastor Roberto Conceição Santos. Coloque de pé, fazendo favor. Pastor Roberto, eu conheço ele há 23 anos, e hoje, coincidentemente, ele foi lá no escritório pela manhã e me fez uma visita, e ele é missionário na África do Sul, há mais de 30 anos, mais de 100 e poucas igrejas construídas, escolas, creches, e esse homem, há 19 anos atrás, eu estava trabalhando na empresa do meu cunhado, e ele olhou para mim, e perguntou para mim, e aí, o que você vai fazer da vida? Eu falei, como assim? Ele, não sei se ele se lembra disso. Eu falei, eu não entendi, pastor. Ele falou, você não vai se formar, não vai fazer nada na vida? Eu falei, não, eu estou trabalhando. Aí ele falou, não, eu tenho desejo de fazer uma faculdade de Direito. E ele falou assim, então vai lá e se matricula. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas aí é com Deus, a sua parte humana você vai fazer, o resto Deus vai fazer. E assim eu louvo a Deus pela tua vida, porque de lá, advogado, empresário, e tantas coisas boas aconteceu de um posicionamento. Então, aplauda o Senhor Jesus pela vida do meu pastor. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Queremos também aproveitar e perguntar se tem alguém conosco, nos visitando a primeira vez. Aqui, levante sua mão, fazendo favor. Mais alguém? Levante sua mão. Fique sua mão levantada só um pouquinho, daqui a pouco os obreiros estarão com vocês aí. Por que eu entendi que é difícil esse tema? Porque eu entendo que cada um aqui tem sua experiência pessoal. Cada um tem uma vivência na área financeira. Cada um está vivendo um momento financeiro. Uns está sobrando muito, outros está faltando muito. Uns administram sobra, recursos, outros administram escassez. Cada um tem o momento de vida, uns são empregados, outros são patrões, uns são aposentados, e cada um também tem a sua experiência de fé na área financeira. Então falar sobre finanças não é um tema fácil. Na igreja ainda essa situação delicada, conforme o apóstolo nos ministrou agora, não é simples assim, não é só chegar e falar. Então tem que ter um temor de Deus. Então nessa noite, com toda a humildade do meu coração, com toda o quebrantado do meu espírito, eu vou compartilhar o que eu tenho vivido, como eu tenho vivido e o que tem dado certo. Então eu me apresento diante de vocês hoje não como um modelo perfeito, porque não existe perfeito, perfeito só existiu um. Então eu me apresento com vocês, ombreando, lado a lado, e dizendo para vocês, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades que eu venço, eu tenho dívidas, olha só, eu pago dívidas, pago empréstimos. Eu não sou um modelo perfeito, mas eu vou falar para vocês, e vou me expor um pouquinho aqui, com a graça do nosso Senhor Jesus, a misericórdia dEle, do que eu tenho feito e de como tem sido bom para a minha vida. Como Deus tem agido nessa área tão delicada e nefrálgica da vida do ser humano. A Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas às vezes é bom expor um pouquinho para vocês entenderem o nível de envolvimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que você também seja levado, porque o que eu falo aqui, se é falado pelo Espírito Santo de Deus, alcança o coração de vocês. Mas se é falado para mim me vangloriar, para mim me exaltar acerca das coisas que eu faço, são sementes que eu estou jogando fora. Em vez de elas frutificarem, elas vão apodrecerem, elas vão perder o seu valor. Então não é desejo meu, ao compartilhar com vocês o que eu tenho vivido, perder as minhas sementes. Eu tenho entendido muito o propósito de semente, conforme já fomos ministrados aqui nessa noite. E nas igrejas se fala muito de dízimos e ofertas.
mas pouco se fala da obediência e da honra como um encorajador, um elemento importante para que nós sejamos conduzidos às bênçãos do Senhor. Porque não é tão simples assim, é um assunto complexo e delicado. Mas com a graça de Deus hoje, e conforme o tempo nós conseguimos otimizar aqui, nós vamos falar um pouquinho do que Deus tem feito. E a primeira grande verdade, a verdade absoluta que eu tomo para mim, que é sem a ação do Espírito Santo, é impossível viver fidelidade a Deus. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível que eu e você nos convença de que eu preciso confiar na palavra do Senhor. Somente quando eu me quebranto, somente quando eu me entrego, somente quando eu realmente compreendo o agir de Deus na minha vida, é que eu posso alcançar fé suficiente para confiar que eu vou tirar do meu bolso, colocar no gasofilácio e aquilo ali vai frutificar na minha vida. É somente através da presença do Espírito Santo. Dias atrás eu fiz a abertura do culto aqui e eu falei da vida de José, de Moisés, de Davi, de Salomão, de Daniel, do apóstolo Paulo. E esses homens me chamam a atenção pela forma que eles conduziram a vida deles. E o que mais me chama a atenção é que a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles fez total diferença, a ponto de que esses homens foram governantes. José, preso, escravo, foi vendido como escravo, preso, mas o Espírito de Deus estava tão evidente na vida dele que aonde ele estava, ele fazia a diferença. E a ponto de chegar a se tornar governador. Moisés, um homem que Deus o chamou para libertar o seu povo e o tornou líder de uma grande multidão. Daniel, Davi, um pastor de ovelha que estava lá no campo, cuidando do rebanho de seu pai, e Deus o chama, e ele se torna um grande rei em Israel. E não só isso, ele se torna um homem conhecido e chamado por todos como um homem segundo o coração de Deus. Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, e se tornou governador das províncias da Babilônia. O que esses homens têm em comum? A ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é impossível vivermos fidelidade a Deus. O apóstolo já me ministrou várias vezes, e eu gravei isso na minha alma. Quem dera, ao aceitarmos Jesus, nós sabemos que ao aceitarmos Jesus, vem morar dentro de nós o Espírito Santo. Mas quem dera nós perdêssemos o direito sobre a vida, simplesmente pela ação do Espírito Santo fôssemos governados, conduzidos a agir tudo de acordo com a vontade de Deus. Simplesmente eu abrisse mão dos meus direitos, dos meus privilégios e falasse: a partir de agora, tudo é o Espírito Santo que faz. Quem dera fosse assim, mas a palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito. E aí os carnudos, nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar a ação do Espírito Santo de Deus. E em vez de usufruir da plenitude de tudo que Ele tem para oferecer para nós ficamos cocheando nos pensamentos, nas divagações, nos questionamentos, nos colocando como impedidores da ação de Deus na nossa vida. Porque se você ler a Bíblia do começo ao fim, é um livro cercado de promessas para quem é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus é protegido, é abençoado, é guardado, não é um miserável. Quem é fiel a Deus usufrui de algo que é muito mais importante do que o dinheiro. Usufrui de paz e de satisfação de viver. Isso para mim faz mais sentido. O dinheiro é bom, mas ele não é tudo, nunca poderá ser para nós. Para o ímpio talvez, mas você e eu aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Quem dera nós se nos entregássemos de corpo e alma para a ação do Espírito Santo, porque daí nossa fé não seria morna, não seria desconfiada. Será? Será que vai dar? Será que Deus vai fazer? Se nós tivéssemos a ação do Espírito Santo de uma forma plena, e seria evidente que para nós o maior tesouro é a presença do Senhor Jesus. Mas pastor, então não é possível? Claro que é possível. Claro que é possível, através de uma vida diária
de busca da presença de Deus. Eu fiz as contas, esse ano foram 110 dias até hoje. Dos 110 dias eu já anotei, 10 dias eu viajei, eu não orei nesses dias. Outros 10 dias eu escrevi lá, preguiça ou cansaço. Então foram 20 dias eu perdi de usufruir da presença de Deus. Mas para mim, tem sido tão necessário que eu comecei a fazer curso de inglês, eu ganhei um curso de inglês, meus irmãos. Tá difícil, hein? Aprender velho não é fácil. Eu ganhei um curso de inglês, eu tenho que acordar mais cedo, então eu estou tendo que acordar mais cedo ainda para orar, para não perder o privilégio da minha 1 hora com Deus. E o que isso tem feito diferença na minha vida? Total diferença na minha vida. De tanta goteira do apóstolo aqui no altar, penetrou meu coração, e agora eu não consigo viver mais sem isso. Então só vai fazer sentido o que nós vamos falar aqui hoje, se a gente tiver o entendimento que eu e você precisamos da ação do Espírito Santo, e como a gente, pela nossa carnalidade, não consegue usufruir de tudo isso, eu preciso reconhecer que todos os dias eu dependo buscar a Deus, para que a plenitude da presença do Espírito Santo me leve a lugares que eu jamais imaginei viver, ou situações que eu jamais imaginei alcançar, para a glória do Senhor. O Espírito Santo é capaz de assumir essa forma, que eu acabo de falar para vocês, mas precisa ter a renúncia do nosso coração. E falando de obediência, eu peço a vocês, abram a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Obediência é o que, pastor? Obediência à verdade da palavra. Capítulo 11, versículo 26. Contextualizando, Moisés chama o povo, reúne o povo, e está dando as últimas instruções para o povo acerca da entrada na terra prometida. E ele fala para o povo, estou falando com vocês que viveram a experiência da saída do Egito, da saída da escravidão. Estou falando com vocês, não estou falando com seus filhos, vocês que viram o mover de Deus. E ele diz assim, no capítulo 11, versículo 26, eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno nesse dia, e uma maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Temos aqui com clareza, conforme o apóstolo ministrou, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Então, Moisés está dizendo para o povo, tem 2 caminhos para vocês escolherem. Vocês viram a grandeza de Deus, vocês viram o poder de Deus, vocês viram o que Ele faz por vocês. Mas para vocês usufruírem das bênçãos de Deus, vocês precisam escolher um caminho. Qual caminho seguir? O que vocês querem? Se vocês escolherem andar em obediência, vocês vão ser abençoados. Se vocês escolherem andar em desobediência, vocês vão colher os frutos da desobediência, e vão ser amaldiçoados. Quem que quer ser amaldiçoado? Nem o ímpio quer. Imagina nós que somos filhos de Deus. Mas aí você fala para mim assim, mas eu não adoro outro Deus, porque a palavra está falando que a maldição vem por adorar outro Deus. Mas Jesus esclarece isso. Jesus disse que não é possível servir 2 senhores, porque ou agradaríamos um e desagradaríamos o outro. Então não é possível amar a Deus e amar o dinheiro. Mamon é uma divindade que representa o dinheiro. Então o dinheiro é algo perigoso, porque ele pode tomar o lugar de Deus, e ao tomar o lugar de Deus, ele vira uma maldição. Então eu e você, pela compreensão, pelo entendimento que a palavra nos traz, e pela ação do Espírito Santo, nós compreendemos e desejamos, e escolhemos andar nos caminhos da obediência. A obediência atrai as bênçãos do Senhor, e a desobediência me leva à ruína. A obediência me leva a usufruir de uma presença que tem maior valor e maior sentido e maior significado do que qualquer outra coisa.
A obediência me leva a compreender o princípio da honra. A honra vem da obediência. Eu não consigo honrar nada ou ninguém, ou pessoas ou situações, se eu não obedecer. Porque falar de honra é bom demais quando nós somos honrados. Quando eu recebo o elogio, quando eu sou reconhecido. Isto é fácil viver a honra. Mas quando eu preciso dar o passo de honra em determinada pessoa ou determinada situação, aí é mais difícil, por causa da dureza do nosso coração. Eu só consigo honrar a Deus, só consigo honrar alguém, ou só consigo honrar uma situação se eu for obediente à palavra. Jamais eu vou conseguir honrar aquilo que eu também não honro. E isto se manifesta em tudo na vida terrena. Ao determinar que nós vamos obedecer os caminhos do Senhor, nós passamos a viver um caminho de honra. É o caminho que Deus está propondo para nós dessa noite. Entender que a honra é um princípio que precisa ser cumprido, e em tudo e em todo tempo, e de todas as formas. Se eu rejeito qualquer forma de honra, eu rejeito a palavra, e nisso se manifesta a desobediência. A honra e suas formas. A Bíblia fala da honra ao Senhor. É o primeiro princípio, é o primeiro mandamento, que está lá em Mateus 22, capítulo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O primeiro princípio de cumprimento de honra que eu e você temos que ter é honrar a Deus, amando-o de todo o coração. E aqui amar a Deus de todo o coração é colocar Ele acima de qualquer pessoa, acima de qualquer situação, acima do esposo, acima da esposa, acima dos filhos, porque tem pessoas que amam tanto os filhos, que colocam Deus em segundo lugar. Então, honrar a Deus é inegociável. Honrar a Deus é uma forma de viver, é uma decisão que nós precisamos estar convicta no nosso coração. Eu amo a Deus independente das coisas, independente de quem me cerca, independente das situações. É inegociável amar a Deus. E aí eu tenho que falar dos dízimos e das ofertas, rapidamente, porque vocês conhecem as palavras que ministramos acerca de dízimos e ofertas. Mas a palavra de Deus fala: honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda. Lá em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encharão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. Desde sempre eu entendo o princípio do dízimo, desde que eu me entendo por gente. Falei algumas vezes na minha vida, mas dizimar para mim é inegociável. Eu devolvo meu dízimo, e eu faço questão de que seja até o valor exato. Até os centavos eu coloco. Tem pastores aqui que já testemunham que faz 20%, glória a Deus, a Bíblia está falando 10%, glória a Deus pelos 20%. Você cumprindo o que está na palavra, Deus está lançando uma promessa sobre a sua vida. Glória a Deus pela vida do pastor Gilberto, né? Corajoso. Mas eu uso a diferença, e aí que eu quero falar com vocês acerca da oferta. Entender o quão glorioso é a questão da oferta. Eu sempre me achei, não do sentido de achar, eu sempre me julguei que eu sou um homem generoso. Eu tenho prazer em ofertar. Eu gosto de ofertar. Mas eu queria ousar nessa área. E eu tinha uma resistência muito grande. Eu trazia o dízimo, a oferta daquilo que eu podia, daquilo que estava dentro da minha possibilidade. E vinha no meu coração, há uns 2 anos atrás, um desejo: eu tenho que romper nessa área, eu preciso transcender dos meus
essa vida razoável, eu quero ir mais. E eu fiquei com isso muito tempo, e eu conduzi isso na minha vida por muito tempo. E aí começou a surgir as oportunidades de ofertar aqui na igreja, ofertar na vida de pessoas. E eu lembro que acho que um dos primeiros propósitos que custou um pouquinho mais, foi o carro do pastor Cristiano. Juntamos acho que uns 15 irmãos mais ou menos, né? Fizemos um valor de entrada, compramos um carro, arrumamos o carro, e eu achei que ia dividir por igual, e acabou sobrando para mim um pouquinho mais. Eu falei, opa, sobrou um pouquinho mais, mas glória a Deus por isso, fomos lá e pagamos. E ali já Deus começou a mover no meu coração, porque eu fiz e eu falei, opa, eu quero mais. E aí Deus começou a me dar valores e pessoas. Várias e várias vezes eu terminava o culto, eu ia cumprimentar alguém, o Espírito Santo fala, é com esse, pastores, normalmente. Aí o pastor, me passa seu Pix aí. Eu já fazia ali, assim, eu queria já sair correndo, para ele nem vir falar comigo, para nem vir agradecer, para que não corra no meu coração aquela coisa de, puxa, sou bom demais, né? Não quero isso no meu coração, porque senão é semente podre, é o que a palavra nos ensina. Mas ainda assim eu achava que era pouco. E aí o ano passado, no começo do ano, a minha esposa tem uma loja, e por ingerência, por talvez, né, uma falta de cuidado, de previsibilidade, de planejamento, porque nós dois, decisão minha, fomos contraindo dívidas na loja. Fomos contraindo dívida, e falamos, vamos pegar o outro, paga esse, pega outro, paga esse, pega mais um capital de giro, pega outro, paga esse, e esse valor chegou alto. Para nós ficou muito alto, ficou em R$200 mil. E aí a parcela já estava cara, a parcela estava alta. Estou falando valores, lembra do acordo que nós fizemos, né? Humildade no coração, tá? Só para vocês entenderem como que Deus tem agido e quanto isso tem sido bom para nós. E falando com Deus, orando todo dia, falando com Deus e pedindo para Deus direcionamento. Minha esposa estava muito mal naqueles dias, muito mal, desestabilizada emocionalmente, preocupada, e não é por menos, porque nós preservamos o nome que nós temos, não temos bem, mas temos o nome, né? Então lutando para manter o nome. E ela estava bastante chateada, frustrada, e eu fui para um cliente em maio do ano passado, lá em Maracaju, me ligou, marquei a reunião, fui lá. E na hora que eu estava dirigindo o carro, eu vi aquelas plantações, igual a pastora Marlene falou ali, né? É lindo demais ver a plantação de soja, e eu gosto, se eu pudesse eu seria fazendeiro, seria um agricultor, porque é bom demais, você coloca a sementinha, vira 100 sementinha, é bom demais. O Cheyenne tem experiência, né, Cheyenne? E aí, meus irmãos, eu estava ali, e o Espírito Santo começou a falar, e aquela alegria, o louvor no carro, aquela coisa assim, o Espírito Santo falou, você tem que fazer 50 mil sementes na igreja. 50 mil sementes, mas da onde? Eu não tenho, estou devendo 200. Como que eu vou fazer 50 mil sementes? E aí o Espírito Santo falou, você vai fazer isso, isso e isso. Primeira coisa era convencer a esposa que eu tinha achado uma solução, né? A gente tem uma casa, um patrimônio, vamos fazer um refinanciamento, estava na minha cabeça já isso. Mas para que isso acontecesse levava tempo, e a minha necessidade de fazer a oferta era urgente, precisava ser naqueles dias. Coincidentemente, naquele mesmo dia, antes de eu chegar no cliente em Maracaju, eu recebi uma mensagem do pastor Cristiano. Estevão, nós estamos precisando de uma necessidade aqui, e o valor é 50 mil reais. Eita! Tem como negar que foi o Espírito Santo que falou? Não tem como. Porque daí a gente fica falando que quer que o Espírito Santo fale conosco, e aí, tão lúcido e claro dessa forma, como é que eu vou falar que não é o Espírito Santo? Aí eu falei assim, mas não vai dar tempo, até eu fazer o financiamento da casa, vai levar um tempão. O Espírito Santo fala com fulano, você pede os 250. Meu Deus do céu. Falei com fulano, cliente. Falei, olha, estou situação aqui, eu estou tentando financiar a casa, vai demorar para refinanciar, assim, você não me empresta por 3 meses? Ele falou, Estevão, eu empresto, está parado aqui? Na hora ele fez o Pix, gente, 250 mil na conta.
já dali já fiz o Pix da oferta, 50 mil. Amado, você não sabe como que aquilo foi prazeroso para mim. E eu estou querendo usar de novo. Porque, gente do céu, não tem explicação. É sair da naturalidade, é ir para transcender para o espiritual. É acessar um novo nível, um outro lugar. É o lugar da fé, é o lugar da convicção. Sei que passou os 3 meses e aí eu tinha que devolver o dinheiro, não tinha dado certo o financiamento ainda. O Espírito Santo falou para mim, fala com outro fulano. Falei com fulano. Fulano me emprestou de novo. Mais 3 meses, o mesmo valor. E aí, com 6 meses, saiu o financiamento. Paguei os fulanos. Todos eles. Não devo ninguém, só devo o banco agora, né? Mas o glorioso é que de lá para cá, vocês não escutaram falando que ia transcender, ia avançar? Amados, não dá para explicar o que acontece na minha vida. Falei hoje de manhã lá no escritório, eu não saio da minha sala, eu não ligo para absolutamente ninguém. As pessoas me ligam. Estevão, quero fazer um negócio com você. Estevão, estou abrindo um negócio lá no norte e eu preciso que você participe comigo. Você quer? Estou doido? Claro que eu quero, mas por que é glorioso? Porque eu sei que não é do natural, é do sobrenatural. É muito bom saber que nós somos amados e cuidados por Deus de uma forma tão de perto, apesar de nós e apesar das nossas limitações. Aquele hino do Nani Azevedo, Bendito Serei, é uma profecia, né? Eu não correrei atrás de bênçãos, pois sei que elas vão me alcançar. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que a tua bênção chegará. Outra forma de honra, falei aqui, da honra ao Senhor. Outra forma de honra, honrar ao teu próximo. No mesmo texto que fala honra ao Senhor, ama ao teu próximo com a ti mesmo. Quem é mais próximo do que a esposa ou os filhos? Dificilmente, né? E por que eu quero falar disso? Amar ao teu próximo e evidenciar acerca da esposa ou do esposo, porque muitos de nós honramos pessoas que nós não temos nem intimidade, mas em casa a gente não honra a esposa e não honra os filhos, e queremos ser abençoados. É totalmente desproporcional com as bênçãos de Deus, não tem como. Nós não vamos acessar se assim nós nos comportarmos. Logo no começo do nosso casamento, a nossa maior disputa era finanças. Nós somos o segundo casamento e o último, para a glória do Senhor. E vocês acham que o segundo casamento, as pessoas pensam assim, né, eu vou divorciar e vou casar de novo, porque aí vai virar 1000 maravilhas. Vocês não têm noção de como é, porque nós endurecemos o coração. Aquilo que talvez eu permitia no primeiro, no segundo eu não quero mais aceitar. As dificuldades que eu antigamente tolerava, no segundo casamento eu quero ser mais duro, mais inflexível. Então é mentira. Achar que se você sair desse para um outro vai ser melhor. As circunstâncias do nosso divórcio, do nosso casamento são outras. Mas, nós somos frutos de um segundo casamento hoje. E logo que nós casamos, nós tínhamos a dificuldade de harmonizar nas finanças. Porque eu sempre fui dominador, e ela também. E ela também queria controlar as coisas. E aí, para isso, o que eu fazia? Eu escondia. Eu não falava para ela dos empréstimos, eu não falava do que eu fazia, de como eu fazia. E isso trouxe muitos conflitos. E graças a Deus, porque nós chegamos nessa casa de oração. Fomos cuidados de perto pelo pastor Bernal, pastora Cleusa, que nos deram suporte, nos ensinaram, nos ajudaram. E conforme nós fomos crescendo, amadurecendo, nós fomos entendendo os papéis dentro do casamento. E isso houve uma cura dentro de nós. A Bíblia diz que a esposa foi nos dada por ajudadora. E o homem é o sacerdote. A esposa é a sentinela. E o esposo é o guerreiro. Então precisa ter harmonia entre os casais. Precisa ter entendimento entre os casais. Porque assim flui a vontade de Deus dentro do casamento.
Esses dias atrás eu vi uma pregação muito interessante, uma analogia, uma comparação. O homem tem a semente e a mulher, ela frutifica. Ela recebe a semente e faz prosperar. E ele dizia, esse pastor, que assim é na vida financeira do casal. O homem tem a capacidade de semear, mas quem tem a capacidade de fazer germinar, de fazer prosperar, é a esposa. Então, quando há harmonia entre o casal, é mais certo e mais chance de prosperarmos juntos. Quando há desarmonia entre o casal, talvez o marido está lá ofertando, semeando, e a esposa de coração duro. Dificilmente vai frutificar, porque o poder de frutificação está na esposa. Tanto é que a palavra diz que a mulher sábia edifica. Como assim? A mulher constrói? Sim, é assim que a palavra ensina, ela edifica. Mas quantos de nós, talvez tenhamos vivendo esta desobediência, e assim como eu e minha esposa tivemos dificuldade no começo do nosso casamento, e nós vencemos hoje, e hoje ela é minha melhor amiga. Ela sabe de tudo, não tenho problema nenhum de falar nada para ela, e hoje ela se tornou dependente do meu cuidado. Agora à tarde ela me perguntou até o valor do SEDEX, escolhi o SEDEX ou escolhi a carta registrada, para vocês verem o nível de relacionamento que a gente chegou. E graças a Deus por isso, porque nós aprendemos a entender que eu preciso honrar a minha esposa, eu preciso zelar da vida dela. E também você fala, mas essa administração é só para casados? Não, meus irmãos, é para também quem a infelicidade do divórcio alcançou, porque se você não tem o esposo ou a esposa, o Espírito Santo diz que o frutificador é o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre quem precisa, quem hoje quiser, e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então é para todos a palavra, não é só para casados, não estou restringindo, não é este o propósito. Estou dizendo que se você está dentro de um ambiente de casamento, você tem que encontrar na sua esposa, e pelo princípio da honra, cuidar dela ou cuidar deles, zelar deles. Já ouvi falar muito, não sei se acontece aqui, das esposas que compram roupas escondido. Lá em casa não acontece, porque eu vou comprar roupa junto com ela. E é até pior quando eu vou junto, porque eu compro mais do que a Gesiane sabe disso, ó. É melhor eu não ir. Não é melhor eu ir? Quando ela vai, o negócio é mais controlado. Quando eu vou com ela, eu perco o descontrole. Então, para que esconder do esposo? É desobediência. É achar que você está levando vantagem. E o único que leva vantagem é Satanás. Nós somos abençoados por Deus. A esposa é importante. Lá no começo do casamento, a minha esposa falou assim, ó, furada, não entra nesse negócio. Não, mas é para ajudar um amigo. É só para ajudar um amigo. Tem 10 anos que eu pago dívida por ajudar um amigo. Pago ações trabalhistas e eu ainda não terminei de pagar. Né? Enrolou o nome do meu pai, enrolou o nome do meu irmão. Eu não estou no negócio, mas estamos pagando. Porque eu não ouvi a minha esposa. A minha esposa é cilada. E eu fui lá e fiz. E foi cilada. Então escute a voz da esposa. Peça discernimento, alinhem, emparelhem os escudos. Trabalhem juntos, pensem juntos. A minha esposa por muito tempo teve mais renda do que eu. E nem por isso nós andamos em descompasso. E foi glorioso demais, meus irmãos. No ano passado, quando eu cheguei para ela, falei, amor, eu tenho a solução para o seu problema, mas você vai ter que confiar em mim. Eu vou fazer isso, isso e isso, e ainda eu vou fazer a oferta de 50 mil para a igreja. Amados, ela tinha orado, o Espírito Santo tinha falado com ela. Ela falou, Deus, eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer, dá para Ele o que fazer. E seja do jeito que Ele fizer. E aí, quando eu falei para ela, eu achei que eu já ia tomar uma pedrada, né?
além de endividar, né, ainda pegar mais 50 mil. Amados, deu tudo certo. Não tem confusão quando o Espírito de Deus age na nossa vida. Por isso que você, precisamos viver uma vida de dependência da vontade de Deus. Honrar os seus filhos. Perdão, esqueci aqui, ó. Fuja da mentira. Não esconda nada relacionado a finanças. Se ela descobre, ela perde a confiança em você. A mulher tem disso, de perder a confiança. E é difícil conquistar de novo. E a gente precisa dela. Vocês não precisam? Eu preciso. Então, meus irmãos, para que fazer uma esposa desconfiada? Não é necessário uma vida assim. Honre os compromissos assumidos com seus filhos, por menores que eles sejam. No começo do ano eu falei, meus filhos, eu vou fazer uma piscina para vocês. Assim, assado, fevereiro, março eu vou fazer. Quando eu vi, não deu. Muito caro. Eu tinha feito compromissos, lá em casa a gente faz compromisso e aperta a mão. E eu tive que chamar eles e pedir perdão para eles. E apertei a mão, vamos fazer um negócio novo? Eu dou R$500 para cada um. E aproveitei o aniversário ainda, porque daí já resolveu 2 problemas numa tacada só. Mas eu fui lá e tive que reconhecer e pedir perdão. Falei, meus filhos, não vou conseguir, não vai ser agora, vai ser mais para frente, mas não agora. Então honre quem é próximo de você. Honre teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. A promessa aqui é de vida longa, mas ela atrai bênçãos financeiras. A pastora falou aqui, lá em casa, eu, meu irmão e minha irmã, nós cuidamos da nossa mãe há mais de 10 anos. Ela não tem aposentadoria e nós somos a aposentadoria dela. Tem vezes que a gente fica bravo, tem vezes que ela irrita a gente, tira a gente do sério. Mas impressionante, nós somos da nossa família os únicos filhos que cuidam dos pais. Final de semana passado estavam os 3 filhos reunidos, todos de paz, todos alegres e contentes, e todos abençoados. O meu pai trabalha ainda, trabalha comigo, e eu quero que ele trabalhe, porque não precisa ficar ocioso, né? Mas já não está mais naquela pegada que ele estava, mas eu já prometi para ele, meu pai, eu vou cuidar do Senhor até o fim. Quando o Senhor não puder mais, eu cuido do Senhor e eu cuido da tua esposa. Amém? Então honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Honra quem te serve, não importa quem. Jesus foi exatamente o maior exemplo de honra, porque ele veio na terra, se esvaziou de toda a sua glória e serviu. Ele foi o maior exemplo de honrar a vida dos seus discípulos. Então honre quem te serve. Filipenses 2:5-8 fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Como nós temos vivido esse princípio? Lá no meu escritório, no escritório que Deus me colocou como administrador, desde que eu estabeleci, eu honro os meus funcionários. Eles são os primeiros, eles nunca receberam salário atrasado. E eles recebem acima da média. E eu os encorajo a crescer dentro da empresa. E honra a quem te serve. Eu quero que eles sejam prósperos, eu oro com eles. Hoje de manhã eu declarei prosperidade sobre a vida deles, até para os que não são cristãos, mas eu declarei a bênção que me alcança a vida deles. Honra quem te serve. Quando eu contratei a moça que limpa a minha casa, ela fez o almoço, eu terminei de almoçar, isso ficou gravado na minha mente, e eu peguei o prato, fui lá e lavei o prato. Ela, não, Estevão, ficou assustada, daí falei, não, deixa que eu lavo, qual o problema? Não vai cair minha mão? Lavei o prato. Aí ela comentou com as funcionárias, depois vieram falar comigo. Falei, puxa, ela tinha vivido em vários empregos e nunca trataram ela dessa forma. Eu estou meio preguiçoso, não estou lavando mais não. Mas
Você vê como que é a atitude? Qual o problema de lavar um prato, gente? Não tem problema nenhum. Honre quem te serve, honre o garçom, honre o manobrista, honre o vendedor. Quando o apóstolo convidar vocês para jantar no sushi, vocês fiquem espertos. Ele está cuidando de vocês, das atitudes de vocês. Eu quase caí na pegadinha dele. Porque ele fica observando como é que a gente trata o garçom. Eu te entreguei, né, apóstolo? Então, se eles te chamarem para jantar em algum lugar, olha, se você já não é tão bom assim nesse negócio de honrar quem te serve, seja bom, porque senão você vai tomar bem no estômago. Amados, é o que nós estamos falando, honrar é honrar em tudo. Honre os apóstolos, o apóstolo, honre os pastores, honre o discipulador, são homens que te servem. Honre os irmãos, quando você chega ali, tem irmãos que passam, nem olha para o lado, os irmãos estão ali para te servir. Honre quem te serve. Honre todos os que servem na igreja, são pessoas que dão a sua vida, entregam o seu tempo, a dedicação da sua vida para estar aqui servindo. Então, honre essas pessoas. Honre os compromissos, principalmente quem te paga. Eita, para os funcionários, para quem é funcionário, lá em 1 Pedro 2,18 fala assim, irmãos, eu estou 9h30 já, hein? Eita Deus, vocês me dão mais alguns minutos? Amém? Vocês empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeite, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que te tratam mal. Eu fui funcionário do meu cunhado por 13 anos. Meus irmãos, eu fazia o meu melhor. Eu fiz de tudo pelo escritório. Eu pintei, eu fiz a parte elétrica dos computadores, eu fiz a parte de rede, eu fiz de tudo, eu era gerente lá. E eu honrei eles até o último minuto, e não desviei R$1, porque meu cunhado foi morar em Cuiabá, e deixou eu sozinho no escritório, e eu cuidava de tudo, todo o dinheiro, tudo que eu pagava, eu que fazia, eu não desviei nenhum dinheiro, porque eu já tinha dentro do meu coração, de que quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Hoje eu vejo o quanto isso foi importante na minha vida. Eu vejo o que Deus tem feito através do nosso escritório que Deus colocou em nossas mãos. Glorioso demais ser abençoado por Deus. Então, meus irmãos, honre quem te pague. Se a gente vê o exemplo de José, né? O homem vendido como escravo lá na cadeia, lá servindo Potifar, ou sendo governador, em tudo que ele fazia com excelência. Honre os compromissos assumidos. O pastor Ramon sabe muito bem disso, né? Ninguém é obrigado a contratar, mas o contrato faz lei entre as partes. Então, se você fizer um compromisso, vá até o final, e mesmo que você saia no prejuízo, não abra mão do compromisso firmado. Honre com os horários, seja honesto, cumpra prazos, faça o melhor, ofereça o melhor, não negocie valores e princípios da fé, seja firme e constante no propósito de ser excelente, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele é um Espírito excelente, ele não tem variação, ele não é mal-humorado, ele não é hora de um jeito, hora de outro. Então eu e você, nós temos que agir exatamente dessa forma. Evite a todo custo o conflito, seja um pacificador e não um destruidor. Priorize e negocie com homens e mulheres de Deus. Amados, infelizmente, existe um conhecimento de que é melhor contratar com pessoas de fora do que pessoas da igreja. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar. Em nome de Jesus, eu não aceito isso para a minha vida. Quem me contratar vai ter um serviço de excelência. Esses dias atrás eu precisei de uma calçada. Saí procurando aqui na igreja. Aí me indicaram o Winder. Eu nem perguntei se tinha um outro orçamento. O Winder me disse, é tanto, eu vou fazer. Ele foi lá, cumpriu o prazo, entregou no tempo certo, recebeu o valor e eu estou com o negócio feito. Homem de Deus. Então procure quebrar essa maldição, essa alegação de que homens de Deus e mulheres de Deus não cumprem palavra. Em nome de Jesus, isso está quebrado em nosso meio. Contrate pessoas que são do seu
do seu ciclo de relacionamento dentro da igreja. Como vocês acham que os maçons usam? Eles têm uma corrente de solidariedade entre eles, que eles cuidam até das viúvas. Eles se cuidam. E por que para o ímpio funciona e para o cristão não funciona? Em nome de Jesus isso tem que acabar. Em nome de Jesus isso tem que cessar nas nossas vidas. Nós temos que ter confiança nas pessoas que nós contratamos e principalmente as pessoas que são cristãs. Então honre a vida de quem te paga, honre os compromissos. Honre a palavra empenhada. Minha esposa sempre brinca comigo, você é o único advogado que não gosta de processar ninguém. Não gosto. Por isso que eu nem advogo mais no contencioso, eu só faço consultoria. Eu não gosto de processar ninguém, eu prefiro fazer acordo. Chamar eu para acordo eu resolvo, deixa comigo. Já fiz acordo que vocês achavam que não ia ser possível, eu fiz acordo. Porque eu às vezes cedo um pouquinho mais para fazer o acordo. O pastor Ramon aqui, se precisar da ação, ele faz. Homem abençoado. Pague, contrate ele. Honre a vida do pastor Ramon, né, pastor? Mas então, irmãos, honre a palavra empenhada. Eu, sendo advogado, deveria fazer as coisas tudo por contrato. Mas a palavra, para mim, ela tem muito mais valor do que um papel. Ela precisa ser cumprida. Então, quando eu empenho minha palavra, seja por uma coisa boba, como uma coisa simples, ela precisa ser cumprida. Eu vou fazer de tudo para que ela alcance o propósito que ela foi empenhada. A palavra de Deus, e aqui eu peço para vocês uma atenção especial, as palavras dão legalidade para bênçãos e maldições. Olha o que está escrito em Mateus 12, 37. Não precisa abrir a Bíblia, não. O homem bom traz coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados, mas por tuas palavras serás condenado. O mundo espiritual escuta tudo que você fala. Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão dentro da nossa boca, ela sai da língua. A morte e a vida estão no poder das palavras. Não pragueje nada. Que porcaria, desgraça, o emigrandão, inferno, retardado, babaca, miserável, bastardo. Evite com toda a força do seu ser falar palavrões, ou praguejar, ou murmurar, ou falar mal dos outros. Eu tenho um cuidado super especial em relação a isto. E eu repreendo quem fala perto de mim, desgraça, ou fala, esse computador é uma desgraça, isso aqui não presta. Não, presta sim, você está usando ele. Eu repreendo na hora, não aceito. Eu não aceito que praguejem perto de mim. Porque não pode ser assim, meus irmãos. Porque com o que nós ouvimos aqui, ela produz vida e produz morte. Se você declarar vida, ela vai produzir vida. Se declarar morte, ela vai produzir morte. Eu vi um experimento numa faculdade, eles pegaram os alunos, colocaram 2 plantas e falaram para um determinado grupo de alunos: essa planta vocês só vão falar que ela é bonita, que ela é formosa, que ela dá fruto, e a outra que ela não presta. Foi questão de dias, a planta que recebia as palavras de maldição, ela morreu, mesmo recebendo nutrição e adubo e água. E as palavras que ela recebia, a árvore que recebia elogio, ela frutificou. A palavra tem poder, e ela atrai bênção ou maldição. Então cuida com a palavra. Honre o teu nome. Provérbios 22, 1 diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado melhor do que a riqueza do ouro. Cuidado ao se responsabilizar por algo. Pense, analise, peça discernimento ao Espírito Santo, converse com o Espírito Santo antes, não sai num ímpeto igual eu fiz com aquele tal amigo, queria só ajudar o homem, e não deu bom. Não deu bom. Então, honre o teu nome. Seja grato e tenha fé. Estou adiantando aqui, meus irmãos, por causa do horário. Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito?
Ser agradecido é uma porta de bênção para a manifestação da graça de Deus. Ser um murmurador é uma porta que você fecha das bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que para tudo isso que nós estamos falando precisa ter fé. Em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, por tudo que nós falamos aqui, ao obedecer e honrar, eu quebro o jugo da escravidão financeira. E o que é escravidão financeira? Ele é um tema genérico, ele é amplo, porque a escravidão financeira é falado também no mundo secular. É falado ali no campo do terreno humano. E vou falar rapidamente aqui para vocês sobre esses dois entendimentos, o entendimento de escravidão financeira espiritual e terreno. O terreno é o sistema mundial, que está no maligno, que está no mundo, que ele tenta escravidar as pessoas, dizendo para você que você precisa ter isso ou ter aquilo para ser feliz. A escravidão financeira que é implantada pelo anticristo, pela vontade de Satanás, pela ordem mundial, é que você e eu sejamos escravos das coisas, que você e eu tenhamos a necessidade constante de estar atualizando, tendo coisas e achando que coisas vão preencher o coração. Isso é uma escravidão financeira de acordo com os padrões do mundo. E a escravidão financeira espiritual é achar que nós temos que viver como o mundo vive. É exatamente a mesma coisa, só que do ponto de vista diferente. O mundo diz: você precisa ter algo, e quando eu sou escravo financeiro do ponto de vista espiritual, eu preciso ter algo, senão eu não vou ser feliz. Eu pego aquela verdade do mundo e tomo para mim, e eu fico dependente de ter coisas. Eu tenho certeza que se qualquer um de nós comprar um carro zero hoje, daqui 3 meses nós já estamos pensando em trocar de carro. Puxa, podia ter pego o outro. Puxa, eu podia ter comprado um melhor. Porque nós somos assim. Os padrões do mundo estão incutidos dentro da nossa mente. Você abre o Instagram lá, tem, de acordo com a sua preferência, uma centena de ofertas de coisas boas. Eu gosto de viajar, então aparece coisa de viagem. E aí você fala: eu quero viajar, eu preciso viajar. E eu preciso viajar. E eu vou viajar semana que vem. Com a minha esposa, 9 anos de casado. Eita, vai ser glória. Mas isso não nos torna escravos daquilo que o mundo está dizendo para vocês. As riquezas da terra não se comparam com a glória da presença de Deus. A riqueza terrena é a bênção mais pobre que Deus pode dar para o ser humano. Isso são escravidões financeiras, se eu pensar assim. Só vou ser feliz, só vou ser satisfeito, só vou estar realizado quando eu estiver com isso, com aquilo ou com aquilo. Escravidão financeira espiritual. Deus está falando para mim e para você nessa noite que eu não preciso disso, nós não precisamos disso, nós não precisamos viver no padrão do mundo, nós precisamos viver na vontade, na dependência de Deus. Quem é satisfeito com a presença de Deus tem tudo que precisa dentro do coração. Ah, mas você fala isso porque você tem casa, você tem carro. Mas já não foi assim. E tem algum problema de ter? Absolutamente não. Só que eu era medíocre na minha oração, porque eu orava só para o meu umbiguinho. Eu falava: Deus, eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero ter um salário bom, para que eu tenha carro, casa, para que eu viaje e minha família viva bem. E aí o Espírito Santo tem nos levado ao entendimento que há propósito de riqueza na vida de homens e de mulheres que servem a Deus. Mas o propósito de riqueza de homens e mulheres que servem a Deus não é para satisfação pessoal, mas é para fazer o que a palavra determina, para cumprir a vontade de Deus. Porque eu hoje não vejo propósito em ser rico, mas eu aceito a riqueza que Deus colocar em minha mão para que eu possa abençoar vidas, abençoar a igreja, abençoar os meus pastores, o meu apóstolo. Eu aceito receber de Deus hoje para que eu compartilhe, porque se eu ficar com o coração desejoso de receber bênçãos de Deus, com essa mediocridade de entendimento, é certo que nós não vamos alcançar.
O desejo de Deus é encontrar corações que sejam livres das prisões, das escravidões da mente, das escravidões da alma, das escravidões do dinheiro. Deus quer nos tornar livres. Então, glória a Deus, porque Ele nos trouxe aqui hoje, para trazer um pouco mais de claridade no nosso entendimento. Que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, mas para que Ele abençoe, Ele coloca um caminho. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Qual você quer viver? Eu quero a bênção. Eu quero ser cheio da bênção de Deus. E se a bênção de Deus for também a saúde financeira, glória a Deus por isso. Mas se a bênção de Deus for uma vida tranquila, menos abastada, eu sou livre. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo daquilo que eu acho que eu deveria ter. É isso que o Espírito Santo está falando para nós. Deus quer dar prosperidade para todo mundo. E a prosperidade não é um mal. O mal é o que eu faço de uso dela. Conforme eu uso ela, eu posso trazer bênção ou maldição para a minha vida. Eis que ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Qual caminho escolher? Escravo ou abençoado? Se eu fizesse um convite aqui, quem quer ser milionário? Chamasse todo mundo, eu acho que todo mundo viria aqui na frente, né? Eu estou aqui já na frente. Mas o meu convite nessa noite, e eu convido o Ministério de Altar, meu convite nessa noite é: quem quer ser abençoado? Quem quer cumprir princípios? Quem quer caminhar pelo caminho estreito e apertado, que não é fácil, conforme a pastora Jéssica disse aqui, não é fácil, mas Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, e o Espírito Santo produz vida, e o Espírito Santo que faz vivificar a palavra. E meu convite é: quem quer ser uma bênção e entender que eu preciso, como cristão, mudar meu pensamento, minha forma de agir, se coloque de pé, igreja. O Espírito Santo está falando conosco, através da minha vida, falando comigo, de que eu preciso escolher qual é o caminho que eu vou seguir, a bênção ou a maldição. Eis que está diante de ti a escolha da bênção e da maldição. Se por alguma razão talvez você não tenha conseguido cumprir princípios, ou talvez em alguma coisa tenha falhado na questão de honra, de obediência, eu te convido, sem constrangimento, ninguém vai te acusar de nada. O único que te acusa é o Satanás, o inimigo da sua alma. O Espírito Santo, ele traz vida. Vem aqui à frente, vamos orar juntos, e vamos orar e determinar que a partir de hoje, um novo tempo se inaugure na sua vida, e que você deseje receber as bênçãos do Senhor, para que as bênçãos do Senhor alcancem as vidas através da sua vida. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade manifesta de Deus, plenitude da presença de Deus em todas as áreas da vida, principalmente e também na área financeira. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício
sou eu. Oh, oh, oh. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Senhor Deus, Tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha frutificar em nossos corações o desejo ardente de amar ao Senhor acima de toda e qualquer coisa. Colocá-lo como prioridade em nossas vidas, ó Pai, a ponto de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Ti, Senhor Jesus. A considerar que as riquezas do Senhor, da Tua presença, valem mais do que as riquezas dessa terra, onde a traça será roubada, onde a traça, Senhor, consome e o ouro é roubado, Pai. Riquezas que se perecem, mas as riquezas do céu são eternas. Ó Deus, encontre corações aqui nessa noite, dispostos a viver uma vida de obediência e honra e cumprimento da Tua palavra, para que eles alcancem plenitude e que nós venhamos alcançar a plenitude das Tuas bênçãos, aonde estivermos, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, aonde determinarmos a ação do Teu amor, Senhor, aconteça. Que negócios sejam celebrados, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, inclusive na área financeira, alcance cada um de nós, Pai, e que nós possamos fazer bom uso, e assim o Teu reino cresça, que possamos investir em vidas, em pessoas, investir na Tua casa, fazer alagar as Tuas tendas, ó Pai, e o Teu nome seja reconhecido em nós e através de nós, e a maior conquista da nossa vida seja a presença do Senhor na nossa vida. Senhor, tira do nosso coração o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza. Arranque do nosso coração tudo que não presta, tudo que limite ou impede o agir do Senhor nesta área. Quebre as escravidões, quebre o jugo, tira fora em nome do Senhor Jesus. Ação demoníaca seja tirada fora em nome do Senhor Jesus. Quebre maldições nessa noite. Torne, Senhor, vidas livres, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, em nome do Senhor Jesus nós determinamos e glorificamos o Teu nome e declaramos vidas libertas da escravidão e do jugo do inimigo, Pai, na área financeira, em nome do Senhor Jesus, é a oração que nós fazemos. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Sentem-se mais 5 minutos. Avançamos o horário, mas é só um seminário, uma vez a cada tempinho. Amém? Que bênção. Eu aprendi muito hoje. Rapidinho, para nós encerrar agora, eu quero chamar os homens e as mulheres da coluna do reino para ficar aqui, todos que trabalharam nesse evento, e vou fazer uma convocação para vocês. Amanhã tem mais. Vocês gostaram de hoje? Amanhã tem mais. Amanhã tem pais e filhos, a partir das 19 horas. Não venham sozinhos.